gente! Olha eu aqui de novo. Bom, pessoal, nesse momento a prof vai explicar para vocês o restante do conteúdo de Revolução Russa. Eu preparei um PowerPoint para isso, mas antes eu vou retomar algumas coisas que a gente já trabalhou a respeito do assunto, tá? Nesse PowerPoint eu coloquei o conteúdo completo, então vocês vão perceber que não vai ficar defasado, né? E provavelmente já devem ter até esquecido o que a gente falou. Então, por esse motivo aqui, eu vou fazer um breve resumo daquilo que já foi trabalhado e depois a gente toca a ficha no conteúdo, beleza? A Revolução Russa de 1917 ela vai se diferenciar de outros processos revolucionários que aconteceram no decorrer da história da humanidade por ser a primeira que efetivamente vai destruir a ordem capitalista burguesa. Então a gente vai ter essa primeira experiência de um Estado socialista na história da humanidade, uma coisa inédita, né? A gente viu também que a Rússia antes, a gente chama de Rússia pré-revolucionária, ela estava extremamente atrasada em relação às outras potências europeias. A economia era basicamente agrícola, 80% da população, que era mais de 100 milhões de pessoas, vivia no campo, se mantinha dessas atividades do campo, essas atividades campesinas, num território de mais de 20 milhões de quilômetros quadrados, né? O maior território do planeta, ainda é. Nesse país que é predominantemente agrário, né? E eu até falei para vocês que ainda possui características feudais, a gente vai perceber o poder concentrado nas mãos dessa aristocracia rural, dessa nobreza, né, os proprietários de terra, e do clero ortodoxo. Só relembrando, ortodoxo porque a gente está falando aqui da Igreja Católica Ortodoxa Grega, né, fruto ali de uma cisão com a Igreja Católica Apostólica Romana, que aconteceu no século XI. Isso aí vocês já viram, não vou retomar, tá? Mas enfim, enquanto aquela velha história, né? Enquanto os nobres eles estavam ali ostentando, a maior parte da população que não sabia nem ler e escrever vivia de maneira subhumana, né? Realmente pareciam bichos, viviam famintos e esfarrapados. Enquanto isso, no castelo, né, a gente tem aí um governo absolutista, governado pelo czar Nicolau II, sua família, né? Num governo absolutista, os partidos políticos são proibidos, a imprensa é censurada e qualquer ato que vá de encontro, ou seja, né, que de alguma forma acabe discordando das ideias do czar, eles eram duramente reprimidos pelos cossacos. Os cossacos era nada mais do que a polícia do czar, né? A polícia do Nicolau. No entanto, isso não quer dizer que não houvesse ideias contrárias a esse comportamento, a essa forma de poder que era instituída pelo czarismo, tá? Então, inspirado nas ideias socialistas do Karl Marx, que vocês também já estudaram isso no ano passado, nós vamos ter uma série de partidos clandestinos que vão pipocar na Rússia e que vão começar a fazer propostas a esse regime de governo, tá? O principal partido de oposição nesse sentido é o Partido Social Democrata, baseado no marxismo, no socialismo marxista, né? Que a gente chama de socialismo científico. Agora, já em 1903, esse partido ele vai se dividir, né? Nós vamos ter ali duas facções. Nós vamos ter de um lado os mencheviques, que era a minoria formada pela alta burguesia, né? E lógico que de acordo com seus interesses, eles vão defender uma passagem gradual ao socialismo, era um processo lento de reformas. Já os bolcheviques, que eram a maioria liderados pelo Lenin, eles defendiam que a instauração do socialismo ela deveria ser imediata através de uma revolução do povo, né?
No caso, como a Rússia ela, tinha uma burguesia incipiente e também não era um número grande de operários, a maior parte da população era campesina, né? Então é justamente essa ideia de união entre o campesinato e o proletariado. Gente, não há nada que esteja ruim que não possa piorar, não é mesmo? Então, no final do século XIX, nós vamos ter uma série de países que vão estar se expandindo dentro de uma política imperialista e neocolonialista, um assunto também que vocês já estudaram, que a gente até acabou revisando quando falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, certo? E com a Rússia não vai ser diferente. Ela vai se expandir para o oriente do planeta, tá? No entanto, quando ela começa esse processo de expansão, ela acaba se chocando com os interesses dos japoneses, né? Por quê? Por conta do território da Manchúria, que é um território que fica localizado no território da China hoje, para vocês terem uma noção de onde fica, extremamente rico em minério, e também por conta da Coreia, né? Então ali eles entram nesse debate com o Japão. Isso vai gerar uma guerra no ano de 1904, que é a Guerra Russo-Japonesa. Gente, a Rússia ela não tinha estrutura, ela não tinha exército para isso, ela não tinha arma para isso. Meu, essas pessoas estavam morrendo de fome. Elas iam ter estrutura para dar conta de uma guerra, né? Elas não teriam, né? Então, obviamente que o Japão venceu, tá? E isso vai aumentar ainda mais as dificuldades do povo russo. Em 1905, né, no ano seguinte, na cidade de Petrogrado, que hoje é São Petersburgo, né, a cidade de São Petersburgo, um padre ele vai organizar uma passeata pacífica, né, na frente do Palácio de Inverno, Palácio do Czar. E isso vai gerar um massacre, tá? Porque os manifestantes que estavam desarmados, eles são recebidos a tiros pelos cossacos, né? Gente, era pacífico, não era pra ser desse jeito, né? E aí isso vai acabar servindo como estopim, né? Vai acabar sendo o start para o início da Revolução. Uma série de greves, de revoltas vão acontecer por conta disso, né? Estouraram por causa desse evento. E posteriormente o próprio Lenin ele vai chamar esse momento da história da Rússia como ensaio geral para o que vem a ser depois a própria Revolução.